Pirulito ficou rezando em voz baixa, ainda atracado com o santo. Parecia um quadro estranho. Ao fundo, Almiro soluçava e dizia que não. Pirulito rezava, os outros estavam indecisos, não sabiam o que fazer. Barandão tremia de medo, pensando que estava contagiado. Sem Pernas voltou a falar. Gente, se ele não quiser sair, a gente bota ele pra fora debaixo de porrada. Se não, tudo vai morrer de bexiga, tudo. Vocês não vê, desgraçados? A gente bota ele pra fora até uma rua onde levem ele pro lazareto. Não. Não fazia Almiro. Pelo amor de Deus. Isso é castigo, fez Pirulito. Cala a boca, filho de padre. Sem Pernas continuava. Vamos levar ele, gente, já. Que ele não quer ir por bem. Como via que os outros ainda estavam irresolutos, marchou para o lado de Almiro e estendeu o pé para lhe dar uma pancada. Assim tu vai embora, bexiguento. Almiro se encolheu mais. Não. Tu não pode fazer isso. Eu sou um do grupo. Espera a bala chegar. É castigo. É castigo, a voz de Pirulito ainda irritou mais o Sem Pernas, que descarregou um pontapé em Almiro. Dá-o fora, bexiguento. Dá-o fora, fresco. Mas neste instante uma mão o pegou e o sacudiu longe. Volta Seca se plantou entre Almiro e o Sem Pernas. O mulato levava um revólver na mão e os seus olhos fuzilavam. Juro que tem bala. E que, como um que toca em Almiro, olhou para todos com sua cara sombria. Que é que tu tem que fazer aqui, cangaceiro? Sem Pernas queria recuperar o domínio da situação. Ele não é um soldado de polícia pra gente tratar ele assim. É um do grupo, ele falou direito. Vamos esperar Pedro Bala chegar. Ele resolve. E se alguém tocar nele? Eu queimo igual que fosse um macaco da polícia, e segurava o revólver. Os outros se afastaram aos poucos. Sem Pernas cuspiu. Tudo é uns covarde, e seguiu para onde o cachorro o esperava. Se deitou ao seu lado e os que ficaram mais perto dele a ouviam murmurar: covardes, covardes. Volta Seca ficou diante de Almiro com o revólver na mão. Almiro soluçava, e mais alto gritava quando olhava as bolhas que se estendiam pelo seu corpo. Pirulito rezava, pedia a Deus que voltasse a ser suprema bondade, não fosse suprema justiça. Depois Pirulito se lembrou de chamar o padre José Pedro. Escapuliu pela porta do trapiche, se dirigiu à casa do padre. Mas pelo caminho ainda ia rezando, os olhos dilatados, cheios do temor de Deus. Pedro Bala chegou acompanhado do professor e de João Grande. Voltavam de um negócio que tinham resolvido bem e comentavam o sucesso entre gargalhadas. Gato tinha ido com eles, mas não voltará. Ficará em casa de Dalva. Os três entraram no trapiche e a primeira coisa que enxergaram foi Volta Seca com o revólver na mão. Que é isso? Perguntou Pedro Bala. Sem Pernas se levantou do seu canto, o cachorro o acompanhou. Este besta metido a cangaceiro não quer deixar que a gente faça o que resolveu e apontava Almiro. Aquele fresco tá com a bexiga. João Grande se encolheu. Pedro Bala olhou Almiro, o professor andou para onde? Esta Volta Seca. O mulato não largava o revólver. Pedro perguntou então. Como foi, Volta Seca? Este tá com a maldita, e mostrou o menino que soluçava. E aquele macaco? Mesmo que um soldado quis botar ele no meio da rua para assistência levar ele. Lazareto. Eu não tava me metendo. Mas ele não quis ir. Aí eles todos juntos, cuspiu. Quis dar nele para obrigar ele a ir. Foi quando ele falou que era do grupo,
que eles esperasse que tu chegasse. Eu achei que ele falou direito, fiquei do lado dele. Ele não é um soldado de polícia para tratar ele assim. Tu fez direito, volta seca. Pedro Bala bateu no ombro do mulato. Depois olhou. Almiro. Tu tá mesmo com ela? O menino inclinou a cabeça e rebentou em soluços. Sem pernas gritou. Só tem mesmo que fazer o que eu disse. Não pode chamar a assistência aqui que todo mundo fica sabendo onde a gente se acoita. Só tem mesmo que deixar ele numa rua onde passe gente. Vamos fazer, tu queira ou não. Pedro Bala gritou. Quem é o chefe daqui, é tu ou eu? Tu quer que eu te rebente? Sem pernas saiu murmurando. O cachorro veio lamber seus pés, mas ele deu-lhe um pontapé. Logo depois se arrependeu, porém, e começou a acarinhar o cão, enquanto espiava os outros. Pedro Bala andou até Almiro. João Grande queria vencer o medo e ir para junto de Almiro também. Mas o medo da bexiga era uma coisa enorme nele, era quase maior que sua bondade. Só o professor estava junto de Pedro Bala. Este disse a Almiro. Almiro mostrou os braços cheios de bolhas. Professor disse. Deixa eu ver. Pedro Bala ficou pensando. Ia um silêncio pelo trapiche. João Grande conseguiu vencer o medo e se aproximou. Mas ia com passo arrastados. Parecia violentar sua própria vontade para chegar até junto de Almiro. Foi quando entrou Pirulito, acompanhado do padre José Pedro. O padre deu boas noites e perguntou quem era o doente. Pirulito apontou Almiro. O padre se dirigiu para ele, chegou perto, pegou no braço, examinou. Depois disse a Pedro Bala. É preciso levar para a assistência. Pro lazareto? Sim. Não, não vai, não fez Pedro Bala. O sem pernas se levantou outra vez, veio para junto deles. Tô dizendo isso há muito tempo. Tem que ir pro lazareto, não vai, repetiu Pedro Bala. Por quê, meu filho? Perguntou o padre José Pedro. Tu sabe, padre, que ninguém volta do lazareto. Ninguém volta. E ele é um da gente. Um do grupo. A gente não pode fazer isso. Mas é a lei, filho. Morrer. O padre mirou Pedro Bala com os olhos abertos. Aqueles meninos viviam a lhe dar surpresas, sempre mais adiantado em inteligência do que ele pensava. E, no fundo, o padre sabia que eles tinham razão. Não vai, não, padre, afirmou Pedro Bala. Então que é que você vai fazer, meu filho? Tratar dele aqui. Mas como? Almiro mostrou os braços cheios de bolhas. Professor disse. É alastrim. Bexiga negra fica logo preta. Chamo Dona Ninha. Mas ela não sabe tratar de ninguém. Pedro Bala ficou confuso. Passado um momento, disse. É melhor que morra aqui que no lazareto. Sem pernas se meteu de novo. Vai pegar bexiga em todo mundo, se dirigia aos outros. Vai pegar em todo mundo. A gente não pode deixar. Cala a boca, desgraçado, senão eu te arrombo, disse Pedro. Mas o padre interveio. Ele tem razão, Bala. Não vai pro lazareto, padre. O senhor é bom, bem sabe que ele não pode ir. Lá é uma miséria, tudo morre. O padre bem sabia que era verdade, calou. Foi quando João Grande falou. Mas ele não tem casa. Quem? Almiro. Tem sim. Não quero ir para lá, soluçou Almiro. Eu tinha fugido. Pedro Bala se aproximou dele e falou com voz muito mansa. Deixa estar, Almiro.
Primeiro eu vou lá, falo com tua mãe. Depois a gente leva. Você. Tu lá fica bem, não tem que ir pro lazareto. E o padre arranja um médico pra cuidar de tu, não arranja, padre? Levo, sim, prometeu o padre José Pedro. Havia uma lei que obrigava os cidadãos a denunciarem à saúde pública os casos de varíola que conhecessem, para o imediato recolhimento dos variolosos aos lazaretos. O padre José Pedro conhecia a lei, mas, mais uma vez, ficou com os capitães da areia contra a lei. Pedro Bala foi à casa de Almiro, a mãe do menino ficou feito louca, era uma lavadeira amigada com um pequeno lavrador além da cidade de Palha. Foram buscar Almiro e o padre o visitou e depois levou um médico. Mas acontece que o médico estava cavando um lugar na saúde pública e denunciou o caso de varíola. Almiro foi mesmo levado para o lazareto e o padre ficou em maus lençóis, pois o médico que se dizia livre-pensador, mas em verdade era espírita, denunciou o padre também como encobridor do caso. As autoridades não agiram contra o padre, mas se queixaram ao arcebispado. E o padre José Pedro foi chamado à presença do cônego secretário do arcebispado. Ficou amedrontado. Pesadas cortinas, cadeiras de alto espaldar, um retrato de Santo Inácio numa parede. Na outra, um crucifixo. Uma grande mesa, custosos tapetes. O padre José Pedro entrou na sala com o coração batendo muito. Não tinha absoluta certeza do motivo. Por que receberá aquela comunicação do cônego secretário do arcebispado para comparecer ao palácio episcopal? No primeiro momento lembrou-se da paróquia, que esperava inutilmente havia 2 anos. Seria sua paróquia? Sorriu com alegria. Então, sim, iria ser um verdadeiro sacerdote, iria ter almas entregues a si, à sua guia. Serviria a Deus. Mas certa tristeza o invadiu, e suas crianças, as crianças abandonadas das ruas da Bahia, principalmente os capitães da areia, como ficariam? Ele era um dos seus poucos amigos. Nunca um outro padre se voltará para aqueles meninos. Se contentavam em ir celebrar de quando em vez uma missa no reformatório, o que os tornava mais antipáticos aos meninos porque atrasavam magro café. O padre José Pedro, enquanto esperava sua paróquia, se dedicara aos meninos abandonados. Não podia dizer que os resultados tivessem sido grandes. Mas era preciso compreender que ele estava fazendo uma experiência, que muitas vezes tinha que voltar atrás. Fazia pouco tempo que o padre captar de todo a confiança dos meninos. Estes já o tratavam como amigo, mesmo quando não o levavam a sério. Como sacerdote, o padre tiver de passar por cima de muita coisa para conseguir a confiança de capitães da areia. Mas José Pedro pensava que só Pirulito e a sua vocação pagavam a pena. O padre tivera que fazer muita coisa contra o que lhe haviam ensinado. Pactuara mesmo com coisa que a igreja condenaria. Mas era o único jeito. Aí o padre lembrou-se que bem podia ser por causa daquilo que o haviam chamado. Devia ter sido por aquilo. Muitas beatas já murmuravam por causa das suas relações com as crianças que viviam do furto. E havia aquele caso de Almiro. Devia ser por aquilo. O primeiro sentimento do padre José Pedro quando descobriu o motivo da comunicação foi um grande temor. Ia ser castigado com certeza, perderia toda a esperança de uma paróquia. E o padre José Pedro necessitava de uma paróquia. Sustentava uma mãe velha, uma irmã na escola normal. Logo depois pensou que muito possivelmente tudo o que fizera fora errado, seus superiores não o aprovariam. E, no seminário, lhe tinham ensinado a obedecer. Mas
Pensou nos meninos. Na sua memória passaram as figuras de Pirulito, Pedro Bala, Professor, Sem Pernas, Boa Vida, o gato. Era preciso salvar aqueles pequeninos. As crianças eram a maior ambição de Cristo. Devia-se fazer tudo para salvar aquelas crianças. Não era culpa deles se estavam perdidos. O cônego entrou. Nos seus pensamentos o padre nem vira que muitos minutos de espera tinham se passado. Não viu tampouco quando o cônego entrou com um passo manso. Era alto e muito magro, anguloso, com a batina muito limpa, os raros cabelos que lhe restavam muito bem penteados. Os lábios tinham uma linha dura. Um rosário descia-lhe em torno ao pescoço. Se bem sua figura desse uma impressão de pureza, essa impressão não fazia seus traços mais doces. Não havia nenhuma simpatia humana na sua figura, nos seus traços duros. Como que a pureza era uma couraça que o afastava do mundo. Diziam que era inteligentíssimo, grande orador, sacro, célebre pela rigidez dos seus costumes. Ali estava parado diante do padre José Pedro, olhando com olhos observadores a figura baixa do padre, a sua batina suja e remendada em 2 lugares, o seu ar de medo, a falta de inteligência que de mistura com a bondade se refletia na cara do padre. Estudou o padre uns poucos minutos. Bastante para penetrar a fundo na alma sem complicações de José Pedro. Tossiu. Padre o viu, levantou-se, beijou humildemente sua mão. Cônego. Sente-se, padre. Temos que conversar. Olhava com os olhos sem expressão o padre. Sentou-se, cruzou as mãos com grande cuidado, afastou sua reluzente batina da batina suja do padre José Pedro. Sua voz contrastava com sua pessoa. Podia-se dizer que era uma voz doce, quase feminina, se não fosse um acento de decisão que a cada passo surgia nela. O padre José Pedro baixou a cabeça e esperou que o cônego falasse. Este começou. Este arcebispado tem graves queixas contra o senhor, padre. Padre José Pedro quis figurar uma cara de quem não entendia. Mas a malícia era superior à sua inteligência e naquele momento ele pensava nos capitães da areia. O cônego sorriu ligeiramente. Creio que o senhor já sabe do que se trata. O padre olhou com uns olhos abertos, mas logo baixou cabeça. Só se é as crianças. O pecador não pode esconder seu pecado, ele está visível na sua consciência, e a voz do cônego tinha perdido aquela nota de doçura. O padre José Pedro ouviu com pavor. Era o que ele temia. Os seus superiores, aqueles que tinham inteligência para compreender os desejos de Deus, não estavam de acordo com os métodos que ele empregara junto aos capitães da areia. Vinha um temor de dentro dele, não propriamente um temor do cônego, do arcebispo, mas um temor de ter ofendido a Deus. E até suas mãos tremiam ligeiramente. A voz do cônego retomou sua doçura. Era como uma voz de mulher, doce e suave, mas que negava a um homem suas carícias. Tem-nos chegado bastantes queixas, padre José Pedro. O arcebispado tem fechado os olhos na esperança de que o senhor conhecesse seu erro e se emendasse. Olhou o padre com olhos duros. José Pedro baixou a cabeça. Não faz muito tempo a viúva Santos queixou-se. O senhor ajudou uma corja de moleques, numa praça, a vaiá-la. Melhor, incitou os moleques a que a vaiassem, e que tem a dizer, padre? Não é verdade, cônego. O senhor quer dizer que a viúva mentiu? Fuzilou o padre com os olhos. Mas desta vez José Pedro não baixou a cabeça. Apenas repetiu. O que ela disse não é verdade. O senhor sabe que a viúva Santos é uma das melhores protetoras da religião na Bahia?
Não sabe dos donativos. Eu posso lhe narrar o fato. Não me interrompa. No seminário não lhe ensinaram a ser humilde e respeitoso com seus superiores? Se bem o senhor não tivesse sido um aluno dos mais brilhantes. O padre José Pedro sabia daquilo. Não era preciso que lhe repetissem que fora um dos piores alunos do seminário em matéria de estudos. Por isso mesmo tinha tanto medo de ter errado, de ter ofendido a Deus. O cônego devia ter razão, era muito mais inteligente, estava muito mais próximo de Deus, que é a suprema inteligência. O cônego fez um gesto com a mão, como quem relegava para longe aquele incidente da viúva, e a sua voz se fez doce novamente. Porém agora a coisa muito mais grave. Por sua causa, padre, este arcebispado foi procurado pelas autoridades. O senhor sabe o que fez? Sabe? O padre não tentou negar. Foi o caso do menino com alastrim? Um menino com varíola, sim senhor. E o senhor escondeu o caso das autoridades sanitárias. O padre José Pedro tinha confiança na bondade de Deus. Muitas vezes pensara que Deus aprovava o que ele estava fazendo. Agora pensava isto também. Aquele pensamento tinha enchido seu coração de repente. Levantou o busto, fixou a vista no cônego. O senhor sabe o que é o leprosário? O cônego não respondeu. Pois é raro o homem que volta de lá. Quanto mais uma criança. Mandar uma criança para lá é cometer um assassinato. Isso não é conosco, respondeu o cônego com voz inexpressiva mas cheia de decisão. Isto é com a saúde pública. Mas o nosso papel é respeitar as leis. Mesmo quando atentam contra a lei da bondade de Deus. Que sabe o senhor da bondade de Deus? Que grande inteligência tem para saber dos desígnios de Deus? O demônio da vaidade o dominou? O padre José Pedro tentou explicar. Eu sei que sou um padre ignorante e indigno de servir ao Senhor. Mas estas crianças nunca tinham tido ninguém que olhasse por elas. Eu tive a intenção. A boa intenção não desculpa os maus atos, cortou o cônego com voz muito doce ao enunciar a sentença. O padre José Pedro se sentiu novamente em dúvida. Mas elevou o pensamento a Deus, voltou parte da sua confiança. Teriam sido maus? Eram uns meninos que nunca tinham ouvido falar seriamente de Deus. Misturam Deus com os santos dos negros, não têm nenhuma ideia de religião. Eu quis ver se salvava aquelas almas. Já lhe disse que suas intenções foram boas, mas suas ações não corresponderam às intenções. É que o senhor não conhece estes meninos, o cônego lhe deitou um olhar duro. São meninos iguais a homens. Vivem como homens, conhecem a vida toda. Tudo e preciso tratar com jeito, fazer concessões. Por isso o senhor faz o que eles querem. Às vezes tem o que fazer para conseguir um bom resultado. Compactua com os roubos, com os crimes destes perversos. Que culpa eles têm? O padre se lembrava de João de Adão. Quem cuida deles? Quem os ensina? Quem os ajuda? Que carinho eles têm? Estava exaltado e o cônego se afastou mais dele, enquanto fitava com os olhinhos duros. Roubam para comer porque todos estes ricos que têm para botar fora, para dar para as igrejas. Não se lembram que existem crianças com fome. Que culpa! Cale-se, a voz do cônego era cheia de autoridade. Que, o visse falar diria que é um comunista que está falando. E não é difícil. No meio dessa gentalha o senhor deve ter aprendido as teorias deles. O senhor é um comunista, um inimigo da igreja. O padre o olhou horrorizado. O cônego levantou-se,
estendeu a mão para o padre. Que Deus seja suficientemente bom para perdoar seus atos e suas palavras. Ó Senhor, tem ofendido a Deus e à Igreja. Tem desonrado as vestes sacerdotais que leva a ponto violou as leis da Igreja e do Estado. Tem agido como um comunista. Por isso, nos vemos obrigados a não lhe dar tão cedo a paróquia que o Senhor pediu. Vá agora. Sua voz voltava a ser doce, mas de uma doçura cheia de resolução, uma doçura que não admitia réplicas. Penitencie-se dos seus pecados, dedique-se aos fiéis da Igreja. Em que trabalhe e esqueça essas ideias comunistas, senão, teremos que tomar medidas mais sérias. O senhor pensa que Deus aprova o que está fazendo? Lembre-se que a sua inteligência é muito pequena, o senhor não pode penetrar nos desígnios de Deus. Virou as costas ao padre e foi saindo. O padre José Pedro deu 2 passos até ele. Falou com voz estrangulada. Se tem um até que quer ser padre. O cônego voltou-se. A entrevista está terminada, padre José Pedro. Pode se retirar e que Deus o ajude a pensar melhor. Mas o padre ainda ficou parado uns minutos, querendo dizer alguma coisa. Mas não dizia nada. Estava como que apatetado, olhando a porta por onde o cônego tinha saído. Naquele momento não podia pensar em nada. Estava cômico com a mão ainda estendida, o corpo meio caído para um lado, a batina suja e remendada, os olhos abertos, apavorados, os lábios tremendo como que querendo falar. As pesadas cortinas impediam que a luz entrasse na sala. O padre ainda se demorou na obscuridade. Um comunista. Uma orquestra vagabunda, porém afinada, tocava uma velha valsa. Na rua. Fiquei sem alegria, Senhor meu Deus. O padre José Pedro ia encostado à parede. O cônego dissera que ele não podia compreender os desígnios de Deus. Não tinha inteligência, estava falando igual a um comunista. Era aquela palavra que mais perseguia o padre. De todos os púlpitos. Todos os padres tinham falado contra aquela palavra. E agora ele. O cônego era muito inteligente, estava próximo de Deus pela inteligência, era-lhe fácil ouvir a voz de Deus. Ele estava errado, perderá aqueles 2 anos de tanto trabalho. Pensar a levar tantas crianças a Deus. Crianças extraviadas. Será que elas tinham culpa? Deixai vir a mim as criancinhas. Cristo era uma figura radiosa e moça. Os sacerdotes também disseram que ele era um revolucionário. Ele queria as crianças. Ai de quem faça mal a uma criança. A viúva Santos era uma protetora da Igreja. Será que ela também ouvia a voz de Deus? 2 anos perdidos, fazia concessões, sim. Fazia. Se não, como tratar com os capitães da areia? Não eram crianças iguais às outras. Sabiam tudo, até os segredos do sexo. Eram como homens, se bem fossem crianças. Não era possível tratá-los como aos meninos que vão ao colégio dos jesuítas fazer a primeira comunhão. Aqueles têm mãe, pai, irmãs, padre S. confessores e roupas e comida, têm tudo. Mas não seria ele quem podia dar lições ao cônego. O cônego sabia de tudo, era muito inteligente. Podia ouvir a voz de Deus. Estava próximo de Deus. Não foi dos alunos mais brilhantes. Tinha sido dos piores. Deus não ia falar a um padre ignorante. Ouvia João de Adão. Um comunista como João de Adão. Mas os comunistas são maus, querem acabar tudo. João de Adão era um homem bom. Um comunista.
E Cristo? Não, não podia. Pensar que Cristo fosse um comunista. O cônego devia entender melhor que um pobre padre de batina suja. O cônego era inteligente, Deus é a suprema inteligência. Pirulito queria ser padre. Queria ser padre, sim, a sua vocação era verdadeira. Mas pecava todos os dias, roubava, assaltava. Não era a culpa deles. E está falando como um comunista. Por que este vai num automóvel, fuma um charuto? Falando como um comunista. O cônego disse: será que Deus o perdoa? O padre José Pedro vai encostado à parede. As últimas notas da orquestra distante chegam aos seus ouvidos. Os olhos do padre estão esbugalhados. Sim, padre José Pedro, Deus às vezes fala aos mais ignorantes. Aos mais ignorantes. Ele era ignorante. Mas, Deus, ouvi. São uns pobres meninos. Que sabem eles do bem e do mal? Se ninguém nunca lhes ensinou nada? Nunca o amam de mãe nas suas cabeças. Uma palavra boa de um pai. Senhor, eles não sabem o que fazem, e por isso estive com eles, fiz como eles queriam muitas vezes. O padre aperta as mãos, as eleva para o céu. Será que um comunista age assim? Dar um pouco de conforto àquelas pequenas almas. Salvá-las, melhorar seus destinos. Antes dali só saíam ladrões, batedores de carteira, vigaristas, os melhores eram os malandros. A profissão mais digna. Queria que agora saíssem homens para o trabalho, honestos, dignos. Tinha que ir. Aos poucos. Do reformatório saíam piores. Não é com castigo brutal, Deus, ouvi. Lá o castigo é brutal. Só com paciência, com bondade. Cristo também pensava assim. Por que como um comunista? Deus pode falar a um ignorante. Abandonar as crianças? A paróquia está perdida. Mãe velha que soluçará. E a carreira da irmã na escola normal? Também ela quer ensinar a crianças. Mas serão outras crianças, crianças com livros, com pai, com mãe. Não serão iguais a estas. Abandonadas na rua, dormindo sob a lua, nas pontes, nos trapiches. Não pode abandoná-las. Com quem estará Deus? Com o cônego ou com o pobre padre? A viúva. Não, Deus está com o padre. Está com o padre. Sou muito ignorante para ouvir a voz de Deus. Se esconde na porta de uma igreja. Mas por vezes Deus fala aos ignorantes. Sai da porta da igreja, continua a caminhada encostado na parede. Continuará, sim. Se estiver errado, Deus o perdoará. As boas intenções não desculpam os maus atos. Mas Deus é a suprema bondade. Continuará. Os capitães da areia talvez não deem só ladrões. E não seria uma grande alegria para Cristo? Sim, Cristo sorri. É uma figura radiosa. Sorri o padre José Pedro. Obrigado, meu Deus, obrigado. O padre ajoelha na rua, levanta as mãos para o céu. Mas olha a gente que sorri. Se põe de pé espantado, salta num bonde cheio de vergonha.